Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos aí à nossa atividade do livro A Prova Brasil. Estamos agora na lição de número 5, certo? Para finalizar esse primeiro ciclo, certo? Do nosso livro. Fizemos o simulado e essa atividade ela também faz parte desse conjunto, que são 5 lições, um simulado. Certo? Então, vamos lá para o nosso texto expositivo. Vou ler para vocês, certo? Vamos lá? O que é um texto expositivo? O texto expositivo tem a finalidade de explicar um tema relacionado a alguma área de conhecimento. Por isso, ele geralmente se baseia em investigações científicas ou estudos realizados por especialistas da área. Então, o texto expositivo, ele é um texto científico, ele vai explicar algum assunto, alguma situação, certo? Por especialistas da área, certo? Então, vamos lá. Leia o texto, esse texto expositivo. Hora do espanto. Ele aparece quando a gente menos espera. Pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até uma cena de filme. Tanto faz. Todo mundo sente medo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção. E se não existisse, você correria vários riscos. Segundo estudiosos, o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra, até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Temos outros medos que aprendemos a partir de nossas experiências. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a ter medo do animal. E até quem nunca passou por isso talvez se assuste com um bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo, certo? Então, esse texto aí ele fala sobre o medo. Por que o ser humano ele tem medo, né? E por que será que o ser humano ele tem medo? O medo, como tem esse texto aí, ele é resultado das nossas experiências. E ele é uma proteção, é uma forma de nos proteger. Porque se você não tivesse medo do fogo, você morreria queimado. Porque você não teria medo de botar a mão no fogo, de quando vê uma coisa pegando fogo, sair correndo. É o medo que faz com que a gente fuja de algo perigoso. Se você vê que vai acontecer um acidente, você se assusta, você freia o carro, você freia a bicicleta, você para, porque você se assustou. Seu organismo criou essa defesa para que você não sofra um acidente, que sua vida não corra riscos. E isso é uma herança que já vem dos antepassados e vai passando pelos nossos genes. Tem um estudo que se chama epigenética. A epigenética ela fala que as coisas que são passadas de geração a geração, essas experiências, elas acabam ficando guardadas no nosso córtex cerebral. E aí, mesmo que a gente não tenha passado por isso, mas como pessoas anteriores a nós, nossos familiares, passaram por determinadas situações, acaba que o nosso organismo acaba já com uma prévia desses acontecimentos. Talvez você tenha medo eu tenho pavor de barata. Pavor de barata. Não sei como isso aconteceu, mas eu sei que eu tenho pavor. Não sei se quando era criança tive algum incidente com a barata, mas eu tenho pavor de barata. Certo? Não tenho medo de rato, não tenho medo de cobra, não tenho medo de escorpião, nada. Mas barata eu tenho. E se ela voar, pronto. Aí é que não existe mais pessoa aqui, viu? A alma já saiu do corpo se a barata voar. Então vamos lá, vamos continuar. Na página 22. Vou botar aqui. Questão de número 2. A questão 1 é você ler aquele texto. Agora nós vamos para a questão 2, certo? O primeiro parágrafo do texto se inicia com qual palavra?
Qual é a palavra que se inicia lá no primeiro parágrafo? E a que palavra do texto esse pronome se refere? Vamos lá? Vamos voltar aqui. Ele aparece quando a gente menos espera. Pode ser por causa de um barulho, uma sombra, até uma cena de filme. Tanto faz. Todo mundo sente medo. Então, gente, qual foi a primeira palavra que apareceu aqui no parágrafo? O parágrafo começa aqui, ó. Lembre, parágrafo é essa... Alô, por que você... Isso. Parágrafo é essa distância que a gente dá entre a margem da página para começar uma frase, certo? Um texto. Olha aqui é parágrafo, aqui já não é parágrafo, olha. Aí aqui já é um parágrafo. Aqui já é outro parágrafo. Então, a primeira palavra do parágrafo é essa aqui. Ele. Ele está fazendo referência a quem? Ele aparece quando a gente menos espera. Quem é que aparece quando a gente menos espera? Pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até uma cena de filme. Quem é que aparece quando a gente está no escuro, quando a gente está assistindo um filme de terror? Quem é que aparece? Primeiro parágrafo se inicia com qual palavra? Ele. E a que palavra do texto esse pronome se refere? Medo, certo? O pronome ele se refere à palavra medo. Terceira questão. Por que a autora começa o texto com a palavra ele, sem retomar uma informação dada antes? Porque ela quer enganar o leitor? Porque ela quer convencer o leitor de que sentir medo é bom? Porque ela pretende criar um efeito de suspense, já que só ao final do parágrafo sabemos que ela se refere ao medo. Gente, quando a autora, no começo do parágrafo, ela não fala logo o medo, ela quis fazer o quê com a gente que está lendo? Porque lembre-se que o autor escreve para as outras pessoas, certo? Então, para a gente... Por que a autora, ao invés de colocar logo no começo lá, o medo faz isso? Não, ela colocou ele aparece. Por quê? Porque ela queria enganar a gente que estava lendo, enganar o leitor. Porque ela quis convencer o leitor de que sentir medo é bom. Ou porque ela pretendia criar um efeito de suspense, já que só no final do parágrafo ficamos sabendo que ela se referia ao medo. Então, a autora, quando ela colocou a palavra ele lá no começo, ela quis criar um suspense no texto, certo? Para só depois você descobrir que ela está falando do medo. Então, aqui, olha, terceiro item é o correto, viu? Qual é o tema do texto? Tema não é título, certo, minha gente? Não confundam tema com título. Título é aquela primeira frase que você vê no texto, logo no começo, antes de começar o parágrafo, tem lá, aquilo é título. Tema é o que ele vai abordar, é o assunto que ele vai comentar no texto. Qual é o principal assunto do texto? O medo. O tema do texto, então, é o medo. Ela está falando sobre o medo. Quinto, para a autora, é normal sentir medo? Justifique sua resposta com uma frase do texto. E aí, de acordo com o texto, de acordo com a autora que escreveu, é normal a gente sentir medo? Vamos lá. Tanto faz. Todo mundo sente medo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção. E se não existisse, você correria riscos. Então, é essa frase aqui que nós temos que copiar. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção. E se não existisse, você correria vários riscos. Então, você vai escrever, ó, daqui, do começo desse parágrafo até o final dele, certo?
na questão de número 5, certo? Então, para a autora normal sentir medo? Sim. Aí sua justificativa vai ser o quê? Aquela frase. Porque ele pede para justificar a sua resposta com uma frase do texto. Então, é normal sentir medo? É. Aí você vai justificar com aquela frase. Porque o medo é, como a gente viu no texto, é uma proteção. Agora, a gente não pode deixar que o medo domine a nossa mente, certo? Um medo tão grande que eu não consigo fazer nada, que eu não consigo matar uma barata, por exemplo, que eu não consiga andar numa rua porque tem um cachorro, certo? Então, o medo não pode paralisar. O medo é normal para nos proteger. Agora, ele não pode fazer com que a gente pare a nossa vida. Se o medo para a nossa vida, a gente precisa se cuidar. Sexto, releia o segundo parágrafo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção e, se não existisse, você correria vários riscos. Letra A. A que trecho anterior se refere o pronome isso? Isso está falando de quê lá no texto? Vamos lá? Aqui. Ele aparece quando a gente menos espera, pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até uma cena de filme. Tanto faz. Todo mundo sente medo. E isso é bom. Isso que? Isso, o medo. Olha aqui. A que trecho anterior se refere o pronome isso? Sentir medo. Vocês vão colocar aí, sentir medo. B. E a expressão essa reação, a que se refere? Hein? Aqui a letra A, a gente viu que o trecho se refere ao quê? Que todo mundo sente medo, certo? Todo mundo sente medo. E a reação é o quê? O próprio medo, certo? A letra A, o pronome isso se refere a quê? A todo mundo sentir medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E a expressão, e essa reação se refere a quê? Ao medo. Letra C. Cadê o negocinho aqui? Não volte. Cadê? C. Assinale as alternativas que você considera adequadas. Substituir palavras repetidas contribui para melhorar o ritmo de um texto. As repetições de palavras podem deixar o texto cansativo, mas são inevitáveis. Ou substituir uma palavra dita anteriormente colabora para a boa fluência do texto. Gente, vamos lá. Substituir palavras repetidas contribui para melhorar o ritmo do texto? Sim, contribui. Só a repetição de palavras no mesmo texto, ela só é boa quando é um conto cumulativo, certo? O conto cumulativo é quando você repete a mesma frase toda hora, como aquele da galinha ruiva, certo? A galinha plantou uma semente, achou uma espiga de milho e foi procurar seus amigos. Aí, lá no texto, ela fala que ela procurou, aí ela fala a mesma frase sempre. Vamos plantar o milho para fazer um bolo. Aí o gato diz o quê? O porco diz isso. E vai repetindo em todos os parágrafos as mesmas frases. Só no conto de repetição é que eu posso repetir as palavras. Agora, quando é um texto que não é um conto de repetição, é bom que eu substitua palavras para que eu não fique repetindo essas mesmas palavras, porque torna cansativo. O texto, quando eu repito a mesma palavra sempre, ele se torna cansativo para ler. Então, realmente, é adequado substituir palavras repetidas, pois ela contribui para a melhoria do ritmo de um texto. Você lê mais fácil o texto, ele sai mais fluido, ele fica melhor de escrever, porque você não repete aquela mesma frase toda hora, chega enjoa, não é isso? As repetições podem deixar o texto cansativo, mas são inevitáveis. Veja, deixa o texto cansativo,
mas pode ser evitado. Você pode trocar uma palavra por uma sinônima, certo? Por uma palavra que tem o mesmo sentido. Uma palavra diferente, mas que tem o mesmo sentido, certo? Então, essa aqui tá errada, viu? Porque as palavras podem, as repetições podem deixar o texto cansativo? Podem, mas são inevitáveis. Não, elas não são inevitáveis. Então, você não marca esse, você vai marcar esse. E agora, substitui uma palavra dita anteriormente. Colabora para a boa fluência do texto. Acabei de falar. Quando eu uso palavras que são sinônimos da primeira que eu usei lá no outro parágrafo, eu melhoro a fluência do texto. Porque eu não vou ficar aquela coisa cansativa, repetindo a mesma palavra. Não é um conto cumulativo. Então, a gente pode trazer outras palavras que tenham o mesmo sentido. Para isso que a gente tem um dicionário. É para saber lá quais são as palavras que são sinônimos, certo? Então, aqui na letra C, a certa é essa e essa. 7ª questão. Marque a alternativa que apresenta um resultado de estudos feitos sobre o medo. O medo de animais ferozes é natural da espécie humana. O medo deve ser combatido com tratamentos especializados, ou o medo foi fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie humana. Gente, lá no texto, ele fala qual foi o resultado dos estudos científicos. Vamos voltar lá? Aqui eu passei demais, não foi? E cadê o negocinho de aumentar? Deixa eu aumentar aqui, viu? Aqui. Vamos lá. Não, não quero passar não, a folha não, filho. Aqui, cadê? Aqui, segundo estudiosos, o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Gente, o medo salvou a espécie humana. Porque já pensou se os seres humanos não tivessem medo dos animais à noite, do escuro, que não dá para ver os animais selvagens? Tinha morrido tudo. Os animais selvagens iam comer todos eles, iam matar todos eles. Então, realmente, aqui os estudos comprovam que o medo é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie humana. Então, o que está certo na questão 7 é o último item aqui. 8º, releia esta frase. Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Letra A. Aqui é a frase, viu? Com medo de bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair à noite. Letra A. O medo de bichos ferozes teve quais consequências sobre o comportamento dos seres humanos? Sublinha a frase acima. Vamos lá. O medo de bichos ferozes teve qual consequência sobre o comportamento dos seres humanos? O que o medo dos bichos ferozes fez com o ser humano? Fez com que ele fizesse o quê? Olha aqui. Fez com que os seres humanos se protegessem nas cavernas e evitassem sair à noite. Então, vocês vão sublinhar, ou seja, passar um traço aqui, ó. Os homens passaram a se proteger em cavernas e a evitar sair durante a noite. Letra B. A expressão por exemplo, olha aqui a expressão por exemplo, indica que a frase que você releu exemplifica uma ideia presente no texto. Que ideia é essa? Que ideia é essa? Aqui, olha. Com medo dos bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e a sair durante a noite. Aí aqui a expressão, por exemplo, indica que a frase que você releu exemplifica uma ideia no texto. Que ideia foi essa? De que o medo foi essencial. Aí você volta aqui, olha. Você vai na letra B, você vai escrever isso aqui, olha. Cadê?
que o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana. Você vai colocar isso aqui, ó. O medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana, certo? Porque se não fosse esse medo, nós não estaríamos aqui, certo? Questão de número 9. No terceiro parágrafo, sem alterar o sentido da frase, a palavra segundo poderia ser substituída por até, embora, conforme ou de acordo com. Vamos lá? De novo. No terceiro parágrafo, sem alterar o sentido da frase, a palavra segundo pode ser substituída por quem? Vamos lá? No terceiro parágrafo do nosso texto. Esse e alguns. Não é isso? Não, aqui. Primeiro, segundo, terceiro. Segundo estudiosos, ou seja, essa palavra aqui, ó. Segundo estudiosos, o medo foi essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento cada vez maior da espécie humana. Essa palavrinha aqui, segundo, eu posso substituir pelo quê? Pela palavra até, embora, conforme ou de acordo. Se eu colocar até, vamos lá, até estudiosos, não combina. Não combina com o contexto. Se eu colocar embora estudiosos, embora vai dizer assim, é como se fosse uma negação. Embora os estudiosos dissessem isso, acontece aquilo. Então, não encaixa aqui. Porque aqui, essa frase, ela está justificando, explicando o que foi que os cientistas descobriram. Se eu coloco a palavra embora, eu estarei negando o que eu falei no outro parágrafo, certo? Agora, se eu colocar conforme estudiosos, ou seja, de acordo com os estudiosos, ou seja, concordando com eles, o medo foi essencial para a sobrevivência dos seres humanos. Então, eu vou marcar aqui, ó, eu posso substituir a palavra segundo por conforme ou de acordo com. Questão de número 10. Releia este parágrafo. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Certo? De novo, esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo de escuro por causa dessa herança de milhões de anos. Nesse trecho, qual é a explicação da autora para a existência de alguns dos medos dos seres humanos? Qual foi a explicação? Aqui, olha, de que eles foram transmitidos de uma geração para outra até hoje, certo? Como eu falei para vocês, existe uma ciência, certo? Que é a neurociência. Aí ela fala que a epigenética vai trazer tudo o que veio dos nossos antepassados, todas as experiências, elas vêm nos nossos genes. Então, na nossa formação física, na formação das nossas células cerebrais, estão lá todas essas informações de experiências que foram passadas de geração para geração. É assim que acontece, certo? Talvez você não saiba de onde veio esse medo, mas provavelmente algum ou pai ou mãe, avó, viveu uma experiência dessa e trouxe esse medo e ele, no organismo, ele se juntou lá nas células cerebrais, as experiências, e foi passado para você através da genética, certo? Vamos aí para a próxima página, página 24. Questão de número 11. Releia o último parágrafo do texto.
Temos outros medos que aprendemos a partir de nossas experiências. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode ter o medo do animal. E até quem nunca passou por isso, talvez se assuste com um bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa perigo. Nesse parágrafo, a autora explica a origem de outros tipos de medo. Que explicação é essa? Uma é através das nossas experiências. Aconteceu um acidente comigo, eu caí de bicicleta, aí eu tenho medo de andar de bicicleta. O cachorro me mordeu quando era criança, eu tenho medo de cachorro, certo? Então, uma das explicações para a origem do medo é a experiência. E a outra origem seria aprender o medo de alguém. Vamos lá. Como é que eu aprendo o medo de alguém? Eu sou uma criança e vamos lá. Dá um exemplo. Pronto, eu sou a mãe, tenho um filho, eu tenho medo de barata, tenho pavor, pânico de barata. Se eu, toda vez que eu vir uma barata, eu gritar, me apavorar, meu filho vai desenvolver também um medo que ele não tem. Talvez ele não tenha passado por uma experiência de uma barata voar em cima dele, voar na roupa dele, dentro da roupa dele. Talvez ele não tenha passado por nenhuma dessas experiências. Mas, só de ver o medo que eu tenho, ele vai ter medo também. Porque ele acha assim, minha mãe tem medo, então deve ser uma coisa muito ruim, muito perigosa. Certo? Esse é o medo através da aprendizagem com o outro. Não da sua própria experiência. Porque eu dei um exemplo. Eu tenho o medo de barata, meu filho não. Mas se ele me vê todas as vezes com medo, com pavor, com pânico de barata, ele vai aprender que barata é um animal que deve causar pânico, certo? Então, as origens dos outros tipos de medo seriam a experiência e o aprendizado, certo? Bem, nesse trecho, a que se referem as palavras destacadas? As palavras animal, bicho e ele. Representam o quê? Vamos lá. Ele falou aqui de uma experiência com um animal. Que animal foi esse? Vamos lá. Assim, quem foi mordido por um cachorro pode passar a vida toda tendo medo do animal. Que animal? Cachorro. E até quem nunca passou por isso, talvez se assuste com o bicho. Que bicho é esse? Cachorro. Sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que quem? Um cachorro, representa perigo. Então, nesse trecho, a que se referem as palavras destacadas? Ao cachorro, certo? Letra B, cachorro. Letra C, na última frase, a palavra talvez indica um alerta, uma crítica, um conselho ou uma hipótese. Gente, alerta é quando eu digo atenção, cuidado. Uma crítica é quando eu digo não, isso aqui não é bom, muito bom isso aqui não, tá errado. Um conselho é quando eu digo, olha, você não pode sair na rua sem máscara, porque senão você pode pegar Covid. Isso é um conselho. E uma hipótese, e se eu sair na rua sem máscara, o que será que vai acontecer? Eu pego Covid ou não pego Covid? Aí você levantou duas hipóteses, certo? Isso são hipóteses, são ideias. Então, vamos lá. A palavra talvez, na última frase, vamos voltar lá para a última frase do texto. Vamos botar aqui. Vamos lá. E até quem nunca passou por isso, talvez se assuste com o bicho sem motivo aparente, só por ter aprendido com alguém que ele representa um perigo. Vamos agora voltar para aqui. A palavra talvez indicou o quê? Um alerta, uma crítica, um conselho ou uma hipótese. O que foi que aconteceu aí? Talvez ele não é um conselho, certo? Ele não lhe ensina nada,
a palavra talvez. Talvez também não é uma crítica, certo? E também não é um alerta. Você não alerta ninguém. Talvez você seja atropelado se você atravessar a rua sem olhar os dois lados. Não. Talvez é uma hipótese. Talvez significa pode ser que. Ou será que? Certo? Então, talvez é uma hipótese. Questão de número 12. Retome as explicações para a origem do medo dadas pela autora do texto e que você analisou nas atividades 10 e 11. Seria aqui, olha, sobre o medo que foi aprendido por experiências. Você concorda com essas explicações? Justifique sua resposta. Veja. Aqui, você vai dizer, de acordo com você, o que você acha. Que a autora do texto ela está certa ao falar que o medo ele acontece por experiências ou por aprendizado, ou pela... Vamos ver aqui a questão 10, o que falou a questão 10. Aqui, olha. Que as experiências dos seres humanos passados, que viveram há milhares de anos, também refletem nos nossos medos atuais, seria o medo do escuro, por exemplo. Aí você concorda com as explicações da autora? Se você concorda, você coloca sim e explica. Por que você concorda? Ou se não, eu não concordo. Você também vai ter que dizer que não concorda. Certo? Por que não concorda? Letra B. Sua resposta ao item A foi um fato ou uma opinião? Gente, nós estudamos. Quem teve a oportunidade de assistir a TV Sergipe 4.2 há uns 15 dias atrás, passou sobre fato e opinião, certo? Fato é algo que eu explico cientificamente. Teve experiência, teve um projeto, teve um teste, teve uma observação de situação. Isso é um fato. Agora, opinião é o que eu digo sobre o assunto, é o que eu acredito sobre aquele assunto. Se eu disser, eu não concordo porque eu não vivi no tempo das cavernas, eu não concordo. Isso é sua opinião. Agora, o fato é, estudos científicos mostraram que os seres humanos têm medos que foram dos seus antepassados. Isso aconteceu com pesquisas feitas com familiares, que aí tem medo de uma situação porque aconteceu um fato lá atrás, um acontecimento, e aí todos da família têm esse medo. Isso é um fato, porque foi uma pesquisa científica que definiu isso, certo? Então, a sua resposta, na verdade, é uma opinião, certo? Letra C. Após as reflexões feitas sobre o texto expositivo, podemos dizer que a afirmação todo mundo sente medo é um fato ou é uma opinião? Gente, todo mundo sente medo, é o que fala lá no texto. Vamos lá, voltar para o texto. Aqui, ele aparece quando a gente menos espera, pode ser por causa de um barulho, uma sombra ou até uma cena de filme. Tanto faz. Todo mundo sente medo. Depois que a gente leu tudo isso aqui, dizer que todo mundo sente medo é fato ou opinião? Gente, isso é um fato. Sabe por que é um fato? Porque a autora explica cientificamente por que todo mundo sente medo. Certo? Então, é um fato. Certo? Então, aqui nós finalizamos a lição 5, certo? Fechamos esse ciclo, o ciclo 1, certo? Do nosso Aprova Brasil. E aí, na próxima semana, vamos para o nosso ciclo 2 do nosso material do Aprova Brasil. Beijo, minha gente, e até a próxima aula.